Já voltamos com o assunto de hoje. Agora é Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigier, desvendando aí, traduzindo esses termos jurídicos tão complicados. Doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui. Olá, Joyce, o prazer é todo meu. Enfim, aprovado aí o projeto da anistia em regime de urgência, o que significa prioridade, né, doutor? Podendo ser votado aí a qualquer momento, sem necessidade de passar pelas comissões, ou seja, demorou tanto e agora, até que enfim, vai sair. A gente também pode ser pego de surpresa, né? De repente o presidente pode colocar em votação e simplesmente sair já a qualquer momento. Pois é, Joyce, só que as notícias para o presidente Bolsonaro não são tão boas, porque o relator escolhido foi o Paulinho da Força. Não sei se nossos ouvintes vão lembrar, o Paulinho da Força, sindicalista, mas teve uns 10 partidos, mais ou menos, sempre está com o time que está ganhando, né? É uma das maiores figuras do Centrão. O Paulinho da Força foi escolhido relator porque tem um relacionamento muito bom com o Supremo e com os presidentes dos partidos. Né? O que, não sei o que isso tem a ver, o Supremo participando de uma articulação de uma lei. É um absurdo. Diz que ele é muito próximo do Moraes, então ele está pedindo bênção para o Moraes, para os ministros do Supremo, para ver que tipo de anistia ele pode relatar, né, votar. E ele já deixou claro hoje que não será uma anistia ampla e restrita, porque não há clima político para isso. Ele disse que ele quer pacificar o Brasil. Vejam bem, o Paulinho da Força virou o pacificador, o herói do Brasil. Ele disse que vai fazer um texto que não agradará nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Então, ele fará um texto mais ou menos no meio termo. Então, não sabemos o que vai dar. Né? Provavelmente não será uma boa lei, provavelmente não contemplará os interesses do presidente Bolsonaro, deve indicar apenas a redução de penas para os condenados do 8 de janeiro. É o que tudo indica. Veja só, né, doutor? Olha só o absurdo. O próprio Congresso admitindo, né, que tem a interferência do STF, que pode chegar no STF. A escolha do Paulinho foi com essa justificativa pela proximidade com o STF. E realmente, do nada, surgiu esse deputado aí, ele ficou famoso aí nas lutas, nas greves de trabalhadores que há muito tempo, né, não se acompanha mais esse tipo de movimento. E como o doutor falava aqui do texto, realmente, o texto apresentado, né, pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, ele prevê a anistia a todos, né? Então, existe essa dúvida aí no texto, provavelmente vai ser alterada. Então, foi aprovada a anistia para ser votada em regime de urgência, que não vai passar pelas comissões, mas até então não se sabe o que pode acontecer, que transformação esse texto pode sofrer, né? E o texto do Crivella é ruim também, né? Porque é um texto confuso. Ele fala em anistiar, né, os participantes da manifestação e os seus apoiadores. Ele não é claro. Ele fala em anistiar, né, os líderes do Bolsonaro. O que me parece, Joyce, é que ninguém quer, todo mundo quer o cacife político do Bolsonaro. O Bolsonaro, você pode acompanhar, me cobre na próxima eleição, se mais de 300, 400 deputados eleitos não vão usar o cacife político do presidente Bolsonaro. Mas ninguém quer se comprometer para defendê-lo. Ninguém quer relatar um texto claro da anistia, dizendo que se compromete a anistiar o presidente Bolsonaro, os líderes, enfim. Ninguém quer isso. Todo mundo quer o capital político do presidente Bolsonaro, mas não quer se comprometer para defendê-lo. Então, realmente, com essa postura em cima do muro, não há como sair um texto de anistia que possa beneficiar o presidente Bolsonaro. Vai sair aí um remendão, né, digamos assim, parte do que o Crivella fez, parte do que o Paulinho da Força vai fazer, e vão basicamente reduzir as penas dos condenados em 8 de janeiro, o que, na verdade, já deveria ter sido feito. Né? Penas de 18 anos de prisão, que é de um homicídio qualificado, para quem empunhou uma bandeira e participou de uma manifestação, é uma vergonha. Né?
Agora o que o doutor colocou aqui é fato. Tantos nomes surgiram, foram eleitos, reeleitos, usando aí o Bolsonaro. Quando ele servia era bom e agora esses mesmos nomes que foram eleitos por meio do Bolsonaro, aí na cola do presidente Bolsonaro, agora eles não querem mais ligação, eles querem se desassociar da imagem do Bolsonaro. Só que o mundo dá voltas, amanhã é outro dia, a gente não sabe o que pode acontecer e o público aí tem que ter a mente fresca e começar a avaliar aí esses políticos, quanto mais sobe aí no palanque para falar e tal, são nomes que não conseguem fazer carreira solo. Ô, doutor, mudando um pouquinho de assunto, mas depois fazendo uma comparação também com a anistia, vamos falar da PEC da blindagem, que é uma proposta aí que dificulta a investigação de parlamentares. Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, encaminhou aí para a Comissão de Constituição e Justiça, tornando a tramitação um pouco mais lenta. Como o senhor vê aí essa PEC e também essa medida aí do Alcolumbre de enviar para a CCJ? Ok, em um minutinho, só concluindo aquela questão do Bolsonaro e da anistia, o que o Centrão está fazendo? O Centrão, que, na minha opinião, é o pior câncer da República, desde a época que foi articulado ali logo depois do Sarney, o Centrão. O Centrão quer deixar o Bolsonaro fora do jogo, mas como se fosse aliado do Bolsonaro para herdar o cacife político do Bolsonaro. Então, o Centrão quer que o Bolsonaro continue em prisão domiciliar lá, lance o seu candidato, quer lançar o seu candidato e quer eleger o presidente da República. Essa é a estratégia bem clara do Centrão. Com relação à PEC da blindagem, como está sendo chamada, é mais um absurdo. O que acontece? O Hugo Mota não teve coragem de tomar as medidas que deveria, né, em virtude da interferência do Supremo Tribunal Federal nos outros poderes, principalmente no Legislativo, e arrumou um jeito de blindar os parlamentares com essa PEC que diz que para o parlamentar ser processado, ele precisa de autorização ou da Câmara ou do Senado, dependendo se for um senador ou um deputado. Isso é um absurdo porque, em caso de crime de corrupção, por exemplo, o parlamentar está blindado. A Procuradoria não pode mais oferecer a denúncia. Então, como sempre no Brasil, vamos de um extremo para o outro. Né? O problema é o Supremo, que está usando a questão do poder privilegiado para não respeitar a imunidade parlamentar, inclusive, que é prevista em Constituição, da Constituição, está prendendo parlamentares por opinião, como é o caso do Daniel Silveira. Então, o Supremo leva para um extremo e agora a Câmara leva para o outro, dando esse cheque em branco para os parlamentares. Isso provavelmente não vai passar do Senado. O Alcolumbre já disse que lá vai seguir o rito normal, passando pela Comissão de Constituição e Justiça, o relator é o Otto Alencar, e os dois já disseram que são contra esse projeto. Veja só, parece piada, né? Mas não, é Brasil e a gente sabe que as coisas acontecem desse jeito. Enquanto os parlamentares querem votar em uma proposta para serem blindados de investigações, eles não estão preocupados com a população inocente que esteve lá e muitos que nem estiveram no dia 8 de janeiro. E como já falamos aqui em outros quadros aqui com o doutor Eduardo Berbiger, o golpe, se existiu algum golpe, foi um golpe da esquerda contra a direita, contra aquelas pessoas de bem que estavam lá só para manifestar, só que quando chegaram lá já se depararam com tudo já destruído. Doutor, só para finalizar aqui, fazer um comentário sobre a Janja, né, que já está em Nova York, inclusive 3 dias antes de Lula, diz ela que tem compromissos sociais, né, ligados aí a temas sociais, e depois deve acompanhar o petista que vai discursar na ONU. Nova York é um grande centro, né, um bom centro de compras, né? Me parece que o objetivo é esse, né? Porque eu não sei quem quer ouvir o que a Janja tem a dizer, né? No Brasil, quase ninguém quer, a não ser os esquerdistas, né, mais fanáticos, e até eles já cansaram da Janja. Eu não vejo no exterior quem queira ouvir o que a Janja tem a dizer, se é que ela tem alguma coisa a dizer, né? E é lamentável, né? O Brasil, que já teve uma primeira-dama como Ruth Cardoso, atuante, mas discreta, né? Agora temos a Janja como primeira-dama, que quer disputar os holofotes do seu marido, o presidente Lula. Né? Isso é muito inadequado. Já vimos várias falhas diplomáticas aí cometidas pela primeira-dama Janja, e agora é mais uma festa para ela. Né? 3 dias antes do presidente Lula em Nova York,
em várias lojas, e vive uma cidade maravilhosa para ela desfrutar. Então é o Brasil, né? É isso que nós estamos vivendo hoje. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Um excelente final de semana. Obrigado, Joyce, eu que agradeço. Um ótimo final de semana a você e a todos os nossos telespectadores.